Graça e paz, pessoal. Glórias ao Senhor. Mais um vídeo abençoado com entendimento e discernimento no Espírito. Por isso glorifico ao Senhor no Filho dele, que torna possível essa ministração. Graças eu dou a ele que essa palavra encontre morada, né? Como oração eu vou ler dois versos dos Salmos, né? Um fica no Salmos 34, versos 17 e 18, que diz: Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Glórias ao Senhor, louvado seja Ele. E vou ler o outro, que é o Salmo 70, apenas no versos 4, que diz: Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Então, são duas classes, né? Uma que já é salvo pelo agir do Pai, que tem o coração aquebrantado, né? E esses, na verdade, não são duas classes, né? São dois tempos, o mesmo tipo, né? E depois de serem enviados ao Filho, coração aquebrantado, coração transformado, né? Coração de carne. Então essas pessoas passam a buscar ao Senhor, perseverar, e reconhecem a grandeza do Todo-Poderoso. Então que esse seja o objetivo. Passar aqui sempre o ensinamento de que o temor ao Pai, a fé no Filho e a transformação de conduta através da meditação da palavra é o caminho a se seguir. Amém? Mas isso é apenas uma introdução, porque o foco na palavra aqui hoje será exatamente essa questão, esse processo da transformação, o processo das pessoas que são enviadas ao Filho, perseveram, né? E há outras que buscam, porque o Pai é onisciente, ele já sabe, né? Quem é que vai perseverar, quem não vai perseverar. E é outro tipo, aí eu posso colocar como duas classes. Outra que não persevera e deixa as suas lâmpadas apagadas, né? Então já dá para ter uma noção do que eu vou falar. Vou falar das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 insensatas, que é uma parábola. E se você perceber, as parábolas, elas iniciam, como por exemplo, aqui ó, a parábola dos 10 talentos fala: e também será como homem que será. Aqui, Yeshua estava falando de uma questão futura, falando do reino, desse processo todo, como que é, né? Entendido para quem é espiritual, e outros acreditam que tudo isso ainda vai ser somente de modo literal quando ele retornar. E felizes são aqueles que o aguardam, né? Independente de já terem essa compreensão e a percepção desse reino invisível, porém já existente, né? Existente, eu digo, no modo espiritual de enxergar as coisas, enxergar o agir do Criador, enxergar Ele em tudo, enxergar o tempo dele, compreender a letra vivificada pelo Espírito. Tudo isso faz parte do reino, porque o reino é grandioso. O reino nos oferece o tempo todo, em abundância, conhecimento, de coisas extraordinárias. Mas eu vou ler aqui em Mateus 25 a parábola das 10 virgens. Eu vou ler até o versos... eu vou ler até o versos 8.
do 1 ao 8, que diz: o reino dos céus, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Vou ler novamente o verso 6. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. É interessante ler todo o capítulo, não é tão grande. Talvez eu ainda leia aqui alguns versos. Porque hoje, aqui o intuito é trazer, através do meu entendimento, né, a importância de Yeshua ter dado parábolas, né, ter comparado o reino a coisas, né, que eles tinham conhecimento, candeia, óleo, adormeceram. Mas aqui tem uma representação espiritual. Ele dizia já naquela época coisas que hoje, para quem é espiritual, compreende, e é o que faz parte desse reino. Percebam que inicia dizendo: o reino do céu será. E hoje compreendido, se percebe nessa parábola que tem uma interpretação assim gigantesca e maravilhosa e edificante, né, para a igreja, para todo aquele que é cristão, que sabe que faz parte, né, são membros dessa igreja, do corpo de Cristo, Yeshua. Então aqui ele diz assim, que elas, embora com minhas palavras, levaram as candeias, mas as candeias estavam sem óleo. Percebam que são duas castas de pessoas que, assim como a parábola do joio e do trigo, que já foi dito aqui um pouco, estão juntas, é o mundo, está no mundo, né? Mas existem as que estão preocupadas em manterem a candeia acesa, que representa com óleo o Espírito, a presença do Espírito, e as insensatas que apagam o Espírito. Embora fazem parte de um mesmo convívio ou de um mesmo agrupamento, mas algumas ainda não foram libertas e por isso apagam o Espírito. E nisso se confirma 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Não apaguem o Espírito. Apagar o Espírito aqui é o mesmo de ter a candeia sem óleo, ou seja, o corpo andando, mas sem ministração do Espírito. Por isso não discerne a palavra, por isso não tem desejo de ler, ouvir a palavra do Senhor. Todas as atitudes, vamos dizer assim, que de 80% a 90% é voltado para a carne. E são dispersas, né? Caminham de modo disperso. Mas chega um momento que vem o grito do noivo, e felizes daqueles que estão aguardando, né? Ao aguardo dele, porque não vão dormir, vão ficar atentos. Atentos com o quê? Em relação ao sono ali, como ele colocou? Não. Em relação a tudo que está acontecendo. E todas as profecias que foram ditas pelos profetas, as coisas que ocorrem, que já foi profetizada na palavra do Senhor. Estar atento
estar atento ao tempo, aos acontecimentos, né? Sempre com a mente voltada para aquilo que é edificante, para aquilo que faz bem a nós, ao próximo, não se corrompendo, não sentando em mesa de escarnecedores, não se corrompendo, como diz lá em Gênesis 6, né? Através da união dos filhos de Deus, que viram que as filhas dos homens são bonitas, daí se inicia a iniquidade daquele tempo. A iniquidade também precisamos compreender nesse tempo, o grau da iniquidade, onde que ela está presente. Não que vamos bater de frente, né? Muitas das vezes parece até que é como se você estivesse andando contrário à onda, né? E na verdade o Senhor Yeshua mesmo fez uma oração. Não ore para que os tire do mundo, mas que nos proteja, né? Nos livra de todas as coisas que ocorrem e que muitas das vezes são corruptíveis, né? Por conta do discernimento, da mente espiritual, da meditação da palavra, sabemos, né? Percebemos, temos a percepção para não nos corrompermos, para não fazer parte desta mesa, né? Para não sentar a essa mesa, se lambuzar, porque já teve o exemplo de Daniel. Veja que a palavra toda vai se unindo a um único entendimento. Daniel, ele escolheu a comida saudável, que também tem outra representação, mas ele não quis se misturar, né? Não fazendo acepção, mas ele sabia que aquela comida tinha um certo fermento, uma levedura que não faria bem para ele. Por isso é uma representação espiritual. E depois Yeshua vai falar, né? Claro que já no tempo de Yeshua ele santificou todos os alimentos. Então, se a gente for analisar bem essa parábola das 10 virgens, ela complementa a todo esse entendimento dessas outras palavras. E à meia-noite vem o grito, né? À meia-noite vem o grito, trazendo também a compreensão de que não podemos ter a ilusão, né? Nós cristãos que já estamos atentos, né, aos acontecimentos, de maneira nenhuma podemos dormir junto à insensata. Por quê? Porque às vezes podemos pensar, a qualquer momento o Senhor vem. E de fato é assim, a qualquer momento ele pode vir. Mas o dia e a hora, só o Pai sabe. Mesmo que todas as coisas, ou 90% do que foi profetizado já tenha ocorrido, o tempo pertence ao Senhor. Somos humanos nessa terra, com tempo de vida limitado, justamente porque passamos por um processo de purificação. Felizes os que alcançam essa purificação no Senhor, felizes dos que são transformados, renovados na mente, né? E aí, se vocês continuar lendo, vocês vão ver aqui um acontecido onde ele fala na parábola, muito interessante. Deixa eu procurar aqui. Ó, versos 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Também tem outra representação. Se a gente entender de modo literal, não se torna edificante. Mas para tornar edificante, para quem medita e para quem vai ouvir esse entendimento, é importante ter a visão espiritual disso daqui. Elas vão comprar, né? Hoje, colocando para o tempo de hoje, que essa parábola ela está falando desses tempos. A semelhança do rei, nós já estamos vivendo esse rei. Mas o que está acontecendo com muitas pessoas? As pessoas estão colocando crédito, né, em homens há muitos e muitos séculos, né? Ou melhor dizendo, até milênios já, porque já estamos em 6.000 anos depois de Cristo, né? Então as pessoas colocam crédito naquele que elas seguem, né? Atribui a essas pessoas uma certa confiança
Então é comprar de um modo, vou colocar assim entre aspas, porque tem um outro sentido, mas não comprar com a consciência, né? Mas é como se estivesse comprando esse reino, né? Eu preciso de seguir alguém, eu preciso da interpretação, do entendimento desses homens que têm grandes seguidores, que têm grandes catedrais, né? Que têm grandes monumentos. Esses homens têm crédito, eu posso ouvi-lo, eu posso segui-lo. E o espíritos, por parte do Senhor, são enviados, e isso é muito sério, né? Porque rejeitam a verdade que poderia salvar. Está lá escrito em 2 Tessalonicenses, se não me engano, capítulo 5, versos a partir do 10. Porque rejeitam a verdade que poderia salvar. Qual é a verdade? A compreensão do Evangelho, a compreensão desse reino de modo espiritual, das coisas do Cristo que foi dado ao apóstolo Paulo, do Evangelho que é discernido espiritualmente. E as pessoas estão comprando, as pessoas estão colocando crédito, né? Estão indo a outros senão a Yeshua. O que aconteceu com as 5 prudentes? Estavam com o espírito aceso quando o noivo chegou, independente da hora, porque elas descansaram. E isso acontece com muitos cristãos que estão dormindo também, né? Estão dormindo, estão indo na mesma onda, ao invés de despertarem as outras. Estão acomodados, porém estão com espírito aceso na sua vida, no seu dia a dia. São pessoas que não apagam o espírito, são pessoas que são tementes, são pessoas que são vigilantes, mas estão junto a essas que são insensatas, né? Mas elas sabem que é o noivo, que elas atribuem a sua salvação, atribuem a palavra, a santificação, para serem alvejadas, né, santificadas, estão no mesmo ambiente, mas de certa forma libertas assim, né, porque não consegue se distanciar, não consegue viver esse reino de um outro modo, né, precisam estar agrupados. E essas pessoas, elas estão esperando pelo Cristo, elas estão conscientes e cientes de que Ele voltará. E isso, para quem assistir, para quem faz parte desses grupos, sabe muito bem que o encontro com Yeshua é estar de acordo, independente de onde você esteja. O foco é que as pessoas sejam livres, né? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Liberdade sem libertinagem, né? Assim diz a palavra. E aqui prossegue, então aqui a palavra diz que a porta é fechada. E por que não podemos entender de modo, né? Assim é o momento que o Senhor vai voltar e vai fazer a separação, né? Ele vai fazer a separação. Por que não podemos entender só deste modo? Porque assim não se torna edificante, né? E o propósito, o intuito aqui da palavra é edificar, é trazer edificação. E essa edificação vem através do temor, através da confiança de que Yeshua vai voltar e que a gente precisa estar de acordo, né? O corpo precisa estar de acordo, alinhado com o espírito, né? Olha só, eu vou ler aqui os 3 versos restantes, que é o 11 e 13. Ainda tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Olha só, vou ler novamente. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Senhor, Senhor, abra a porta para nós. O que diz lá, se não me engano, em Apocalipse, né, que o Senhor está à porta. Se ouvir a voz, né? Se ouvir a voz, a porta aqui é a porta do coração, gente. Não tem como. Essa porta que as pessoas permanecem com o coração relutante, endurecido, e aí o Senhor não entra, não tem como entrar em vida, né? Então, quando vai falar Senhor, Senhor, abra a porta,
que ele vai dizer? Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Você abre a sua porta para alguém que você não conhece? Para um estranho? Você pode até abrir assim, mas não convidar para entrar de imediato, né? Você vai primeiro conversar, mas jamais você, principalmente nos tempos de hoje, você não abre a sua porta para estranho, para desconhecido. E por que ele fala que eu não as conheço? Porque não houve essa intimidade, não houve esse buscar do conhecer Yeshua, não houve essa coisa direta a ele, ir a ele ao invés de ir a líderes, né? Não houve o desejo de meditar e ser santificado, purificado pela palavra que é ele. Não houve o desejo de andar na luz, que é ele, ou seja, ele é o companheiro, ele é o amigo, ele é o irmão. Então, se você não teve em vida essa comunhão com ele, como que nesse momento você pode querer, né, que ele abra a porta? Então, toda a palavra ela se complementa. Se ler as outras parábolas, vai ter essa mesma linha de entendimento. Versos 3. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Por que não sabemos o dia e nem a hora? Porque não foi estabelecido um tempo para todos no geral, para toda a humanidade, viver a mesma quantidade de anos. As pessoas, né, nascem, crescem, envelhecem e morrem. Décadas e décadas, gerações e gerações, é assim que ocorre. Não sabemos a hora. Então temos que viver preparados, assim como nos preparamos para um casamento, como nos preparamos para uma formação acadêmica, como nos preparamos para várias coisas. Também temos que nos preparar para o grande dia que é após a morte para quem crê ou quem está esperando Yeshua, né? Aqui em 2 Pedro, versos 8 e 9 diz: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então esse é o intuito. Esse é o objetivo, creio eu, pelo discernimento da palavra do Senhor, nos trazer ao conhecimento dele e ao arrependimento dos pecados. Foi por isso que o Senhor veio, o Senhor passou por tudo que foi profetizado através dele, a partir de Moisés, sofreu, foi insultado, cuspiram nele, humilharam. Ele se fez como homem, não como o rei, como ele é, não rendeu nenhuma glória a ele, sim ao Pai. Então tudo isso tem um significado muito aprofundado, muito importante, foi para estabelecer a justiça nele. Então ninguém pode se auto-justificar diante de Deus como essas imprudentes que dormiram, né? Dormiram, mas estavam vigilantes, estavam com o espírito, mas na hora que o noivo chamou, elas estavam esperando pelo chamado dele. Porque sem o chamado deles, elas não poderiam, mesmo com o espírito, mesmo edificadas, sonolentas, não estão compreendendo bem a palavra de modo espiritual, mas estão com espírito, estão vigilantes, né? Estão sendo ministradas pelo Espírito, têm amor à palavra do Pai, não dormem na hora que leem a Bíblia, na hora que seja um tempo duradouro, o tempo que for, essas pessoas estão espertas. Está cheio de gente dormindo dentro das catedrais, dentro dos templos religiosos, porque não aguenta ouvir o evangelho que liberta, que edifica, que coloca a evidência dos erros para que as pessoas sejam santificadas. Simplesmente dorme como as imprudentes. Está cheio de imprudentes dentro dos templos, assim também como tem as prudentes e as tolas, né? Vamos dizer assim. Está cheio. É como o joio e o trigo. O Senhor não pode não, o Senhor não quer trazer juízo sobre todos. O que Ele quer trazer conhecimento por causa da misericórdia dEle. E com esse mesmo ambiente de prudentes e insensatas,
trazer a insensatas o exemplo das prudentes, né? Isso é um assunto muito extenso, mas o Espírito faz todo mundo compreender. Deste modo, vai se concluindo os tempos, né, de acordo com o olhar do Criador que é perfeito, e no momento dele, no momento que ele achar correto, no momento diante dele, né, tudo será concluído. Então o noivo virá, a porta se abrirá para as prudentes e se fechará para as insensatas. Insensatas que não reconhecem a grandeza do Pai, como diz lá em Salmos 70 ou 35. As insensatas que não estão aguardando Yeshua, nem creem que ele vai retornar. Estão vivendo uma maresia aqui na terra constantemente. Não se policiam, não buscam, não correm, né, para buscar a ministração desse Espírito. E muita gente estão sendo cirandadas, né, pelo inimigo das nossas almas, justamente por serem fracas. Mas a esses ainda há a oportunidade. Enquanto há dia, o Senhor está dando oportunidade, porque a graça dele é isso. A graça dele é riquíssima. A graça dele é poderosa. A graça dele é tudo que precisamos no Filho. A importância da justiça ter sido estabelecida no sacrifício do justo, do Filho. Então, enquanto há dia, há esperança. Nos apeguemos a essa esperança. Nos apeguemos à confiança de que Ele virá. E que cabe a nós, com essa limitação de tempos de vida, esperar por Ele todos os dias. Se a gente descansar, a porta vai estar aberta, né? Então, que eu agradeço a vocês por assistirem até aqui. Que o amor e a graça do Pai estejam com todos vocês no coração, edificando. Que o discernimento do Espírito seja contínuo na vida de vocês. E que mesmo que vocês façam parte de agrupamentos religiosos e estejam um pouco desanimados, né, por não ver mudança naqueles que vocês gostariam de que mudassem, não desanime não. Continue perseverando, entendendo que o mundo é do Pai, os membros estão todos espalhados no mundo, pertence a Ele, Ele tem conhecimento de todos, e que nos cabe orar, confiar e mostrar o Espírito em nossa vida através das nossas atitudes. Seja um evangelista na sua atitude, na sua vida, no seu falar, no seu comportamento. Quando você honra sua família, quando você honra sua família, você está honrando o Senhor. Quando você honra seus pais, você está honrando o Senhor. Quando você ama e ensina, instrui seus filhos, você está honrando ao Senhor. E assim você está sendo um testemunho vivo para os seus e para aqueles que lhe veem, né? Isso é edificante, o Senhor fala com as pessoas em diversas maneiras. Então que a graça e o amor do Pai permaneçam com todos vocês, em nome de Yeshua. Até a próxima, pessoal. Assim o Senhor permitir, em nome de Yeshua.